Olá pessoal, bom dia. Eu queria falar um pouco hoje aqui sobre o Fernando Henrique Cardoso, as declarações que ele fez recentemente. Eu acho Fernando Henrique Cardoso um dos mais, se não o mais inteligente e preparado político do Brasil. Eu estou falando meritocraticamente pelas funções que ele já teve, pelas posições que ele já teve e ocupa, e pelo desempenho que ele já teve no seu governo, pelo desempenho que ele teve na sua atividade profissional como sociólogo, como professor de Sorbonne, como professor nos Estados Unidos. Então dificilmente nós temos um político que tem a capacidade e o nível intelectual de Fernando Henrique Cardoso. Mas eu quero mostrar que mesmo que você seja um intelectual, que seja inteligente, seja capaz, como é o Fernando Henrique, é possível que você tenha uma série de defeitos, ou que eu veja como defeitos. Então vamos colocar aqui as coisas nos seus devidos lugares, os grandes erros que Fernando Henrique cometeu. Primeiro, o Fernando Henrique, para mim, foi o maior erro dele, foi ele ter perdido a oportunidade para se tornar um verdadeiro estadista brasileiro. E essa oportunidade surgiu quando ele mudou o período do governo dele de 4 para 8 anos. Acusaram de de vender os votos para isso, ou de comprar os votos para isso. E ele, no livro dele, ele responde de uma maneira que eu achei perfeitamente normal que aconteceu. Ele disse, por que eu ia gastar dinheiro se todos os governadores da época queriam aumentar seu período de gestão? Se lá alguém comprou algum voto ou dois, eu não tive nenhuma participação nisso. Estava lógico, se todos os governadores queriam aumentar o período, obviamente não precisava comprar ninguém. Tá certo? Mas o problema não é esse. O problema é que um governo bem avaliado, como estava Fernando Henrique no seu primeiro mandato, ao fazer algo como esse, deveria, se estadista fosse, dizer ou não aceitar aquela posição, dizendo o seguinte, que valeria para o próximo candidato, para o próximo eleito, e não para ele, porque senão seria como foi um golpe de República de Banana. Fernando Henrique aumentou o seu período de gestão simplesmente através de uma iniciativa no Congresso, sem nenhuma participação popular nisso. Então isso foi um golpe, eu considero um golpe. E isso teve uma consequência brutal para o Brasil, que eu responsabilizo o Fernando Henrique por isso. Naquela época, no seu primeiro mandato, o José Serra era candidatíssimo a presidente do Brasil. E José Serra estava com prestígio lá em cima, ministro da Saúde, tinha tido um desempenho brilhante, e eu tenho um currículo perfeito, José Serra. Um homem que tem uma formação mais do que adequada para ser presidente, um homem que já realizou muitas coisas por esse país. Evidentemente nós estamos sabendo agora que está envolvido em Lava Jato, etc. tal, mas eu estou falando da meritocracia, da capacidade das pessoas fazerem coisas. E José Serra seria eleito normalmente, passaria 4 anos, se reelegeria, porque já dentro da nova lei, e passaria de novo o bastão para o Fernando Henrique. Fernando Henrique tinha tido um desempenho brilhante na sua primeira gestão. O Lula, vocês devem se lembrar que já nessa candidatura última, ali, na terceira ou quarta candidatura contra Fernando Henrique, a primeira contra Fernando Henrique, ele já estava desanimado, ele já considerava que não tinha mais condições de ser eleito. Então ele desistiria. Ele teria desistido de se candidatar contra o Serra e, evidentemente, o Serra, 8 anos depois, Lula não existiria mais politicamente. Então, por causa disso,
Fernando Henrique permite que o Lula seja presidente, porque foi lá e venceu. Ele se desgastou no seu segundo mandato e colocou José Serra quando já não tinha mais prestígio o governo dele. E Lula ganhou, foi reeleito, elegeu Dilma e foi reeleito. E se o Fernando Henrique não tivesse cometido esse grande erro da vida dele, além dele poder passar a história como estadista, porque isso era coisa de estadista. Olha, o período vai ser aumentado, mas não para a minha gestão. Vai ser para o próximo eleito, candidato eleito a presidente. Muito bem. Então, eu considero que esse erro foi o responsável pela eleição de Lula e Dilma e consequentemente, pela situação que nós estamos vivendo atualmente. Algo que eu não entendo. Como é que um intelectual, na formação, a capacidade que tem Fernando Henrique, ele não tem capacidade de analisar os candidatos, não tem capacidade de votar, não sabe votar. Porque ele disse que teve orgulho de Lula ser eleito, que ele poderia mostrar ao mundo, que o Brasil poderia mostrar ao mundo que o presidente da República podia vir lá das classes mais baixas da população brasileira. Será que isso é suficiente, meu amigo? É claro que não. Para a vida mais classes sociais mais baixas, deveria ser alguém que se esforçou, alguém que estudou, alguém que aprendeu, alguém que teve experiências profissionais relevantes para dirigir um país. Agora, uma pessoa que é da classe social lá de baixo, que nunca estudou, não gosta de ler, não tem experiência profissional, esta pessoa, o senhor Fernando Henrique, tem orgulho de mostrar a Europa só porque ele é da classe baixa? Mostrou que o brasileiro é um irresponsável. A eleição do Lula mostra aos outros países que os brasileiros são irresponsáveis, não sabem comandar um processo eleitoral, e deu no que deu. O Fernando Henrique, ele tinha uma dificuldade com o Lula, porque Lula nunca convidou para ir ao palácio. Ele se achava com o direito de ser convidado, com o direito de opinar sobre o governo Lula, de ser uma espécie de um consultor da presidência da República. E Lula nunca o convidou isso e deixou ele extremamente magoado, porque ele é muito vaidoso. Mas a Dilma Rousseff fez isso. A Dilma Rousseff percebeu e o convidou para jantar. E o que acontece depois do jantar? O senhor Fernando Henrique sai dizendo que a presidente Dilma Rousseff era uma mulher honrada, era uma mulher capaz. Como é que pode alguém dizer de uma mulher como Dilma Rousseff, que anda cheia de maracutaia, toda envolvida, processo de Passadina, tornar Lula ministro para ele não ser julgado pelo Sérgio Moro? Isso é uma mulher honrada, uma mulher que participou desde o início até o final do governo Lula. Essa mulher sabe de todos os crimes que houveram aí, todas as corrupções que houveram. Ela nunca levantou um dedo contra ninguém. Muito pelo contrário, ela aceitou 6 ministros inicialmente no governo dela, indicados por Lula. E aí contam que ela demitiu. Ela nunca demitiu um ministro, todos eles pediram demissão. Pediram demissão devido ao envolvimento que eles estavam. Não houve pedido de demissão no governo Dilma, não houve demissão indicada por Dilma, houve pedido de demissão, isso sim. E essa mulher é uma mulher honrada. Onde é que está a cabeça do Fernando Henrique? Quem é o Fernando Henrique? As declarações recentes relativas a Marina e a Lula. Recentemente o Fernando Henrique disse o seguinte, que Marina está aí, Marina poderia conversar com Marina, que Marina é uma boa candidata. Ora, meus amigos, Marina é uma Lula de saia em relação à capacidade de dirigir uma nação. Que capacidade tem Marina? Marina, aos 16 anos, era analfabeta. Eu não sei o que tem na cabeça dessas pessoas. Tá bem, vamos proteger os pobres, vamos desenvolver política econômica para criar empregos, vamos desenvolver, investir em educação, abrir todas as portas da educação para as pessoas pobres,
Agora, não compensar as pessoas pobres em cargos que ela não tem capacidade. Nós vimos Marina, foi ministra do Meio Ambiente, levou 8 anos, não fez absolutamente nada que seja registrável. Até o próprio partido ela não soube fundar o próprio partido. A Marina é um zero à esquerda em competência administrativa e administrar um país como o Brasil. Senhor Fernando Henrique, você estava fazendo o mesmo erro. Isso não é erro mais. Isso é uma característica dele, de bancar, querer com isso se mostrar um estadista, o que aceita uma pessoa que vem do norte, que é pobre, que é analfabeto. Não é aí. As pessoas têm que entender isso. Podemos defender pobre, podemos investir, fazer todo, diminuir a redução da desigualdade de renda, tudo isso, mas nunca permitir, nunca achar que colocar um analfabeto que vem do Nordeste, ou uma analfabeta que vem do Nordeste, para dirigir um país, que vai dar exatamente no mesmo que deu agora. Não tem condição, essas pessoas não têm condição de administrar, porque não sabem. Por que se investe tanto em educação em todos os lugares do mundo? Por que os países asiáticos, aqueles países pequenos, sem nem matéria-prima como o Japão, se desenvolveram? Se desenvolveram porque estudaram, porque tiveram capacidade, aprenderam. Não teve ninguém analfabeto dirigindo o Japão, não teve ninguém analfabeto dirigindo Singapura. Isto é um absurdo que esse homem está dizendo. E por último diz, ele foi interrogado como testemunha de defesa do senhor Lula. E ao sair disse que ficou muito feliz em ser testemunha favorável ao Lula. Olha, eu vou te contar. Isso aí dá margem a pensar. Dize-me com que andas, que eu direi quem tu és. Por que Fernando Henrique vem dizer isso uma hora dessa? Ele que atacou tanto o Lula, depois que Lula está preso na cadeia, ele vai lá ser um testemunha de defesa do Lula e dizer que ficou feliz por causa disso? Dá para se entender? Hoje o que nós sabemos a respeito do Lula pode ser um bom companheiro de cachaça, um bom companheiro de papo, mas Lula é um ladrão, Lula é um criminoso, é um genocida pelo que fez para o Brasil. Destruiu a Petrobras, destruiu a economia brasileira, destruiu a ética desse país. Inescrupuloso, não sabe nada, absoluta nada, não gosta de ler. São os exemplos do Lula. E é esse homem que Fernando Henrique tem prazer em defendê-lo? Depois que ele está na cadeia, com 12 anos e meses na cadeia? Meu amigo, eu vou chegar a uma conclusão. Que o Fernando Henrique é um intelectual, mas é um intelectual bobalhão, vaidoso. E eu acho, pelas últimas declarações, que ele está caduco. Fernando Henrique não merece mais ser ouvido seriamente. Eu acho melhor ele curtir a velhice dele, a caduquice dele, junto com a família dele, do que ficar fazendo declarações como essa que fez a respeito do Lula e da Marina Silva. É um absurdo isso. Nós estamos na véspera de eleições e um homem que foi presidente do Brasil, foi reeleito presidente do Brasil, um homem intelectual, professor de Sorbonne, sociólogo, que entende muito bem o Brasil, vem mostrar que votar é só por interesses eleitorais. Ele queria que o candidato fosse Huck. Como é que pode o Huck? Qual é a capacidade que tem o Huck? É um marqueteirozinho, é um propagandista, é um apresentador de televisão. Esse é o homem que Fernando Henrique procura para ser candidato a presidente do Brasil? O interesse de Fernando Henrique é só ganhar as eleições. Qualquer pessoa que apresenta as condições piores, daqui a pouco ele vai indicar Fernandinho Beiramar. Se ele acha que Lula é um prazer defender o Lula,
ele pode achar também que Fernandinho Beiramar, se livrá-lo da cadeia, isso incendiará o povo pobre, etc. Tal, e ele apoiará o Fernandinho Beiramar para ser presidente do Brasil. E a questão dele é ganhar a eleição, não é como ganhar. Não é ter um candidato capaz de dirigir um país como o Brasil. Meus amigos, muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.